Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ressoar. Eu já posso adiantar que o programa tá imperdível, viu? Olha só. Estamos num fevereiro roxo e preparamos uma matéria super especial de uma descoberta que pode ajudar no diagnóstico precoce do Alzheimer. E você vai ver também. Uma edição do nosso Giro de Notícias super especial falando sobre a história do rádio. Olha, tá muito legal, viu? No Conexão Social, um bate-papo sobre relacionamentos e seus desafios. O psicólogo especialista no assunto, Thomas Schultz, vai esclarecer tudinho. E olha, tá muito boa essa entrevista, muito esclarecedora, viu? Você vai gostar. No Descomplica Ressoar, você vai ver dicas de como reduzir o seu tempo na tela do celular. Tá precisando delas, né, amiga? Então não saia daí porque o programa Ressoar acabou de começar. A gente abre o programa trazendo uma notícia boa. Pesquisadores americanos descobriram um sinal precoce que pode antecipar o diagnóstico do Alzheimer em quase 4 anos. Olha que legal. Dá só uma olhada. Uma pesquisa recente revelou que um novo sinal pode indicar a presença de demência até 3,8 anos antes do diagnóstico formal. O estudo se concentrou na atrofia cortical posterior, ACP, uma doença neurodegenerativa que afeta o processamento visual e é considerada um subtipo raro de Alzheimer. O primeiro ponto interessante desse estudo é mostrar justamente que a doença de Alzheimer ela nem sempre vai se manifestar da forma típica que a gente fala, né? A atrofia cortical posterior é uma síndrome caracterizada pelo comprometimento da região posterior, ou seja, aqui de trás do cérebro. Essa região, né, que são as regiões occipitais e suas conexões com as regiões parietais e temporais, elas são responsáveis pela coordenação da visão e a interpretação dos estímulos visuais. Os laços de Cris com a mãe estreitaram muito, desde que Ivone, de 76 anos, foi diagnosticada com mal de Alzheimer. Hoje, já não se enfrenta a doença apenas com medicamentos. É preciso lutar contra a perda de memória. Quantos filhos a senhora tem, mãe? Quantos filhos? Tenho 2 filhos, né? 2 filhos. É. Qual o nome deles? 2 filhos. Então, só uma, né? É. Qual é o meu nome? Como é seu nome? Cris. Crisa. É. Orientada pelos médicos, a filha não se entregou. A Cris teve filho. Teve filho. Como é o nome dos filhos dela, que são seus netos? A senhora lembra, não? Não me ajuda. Não lembra? É um que mora com a gente. Né? Como é o nome dele? Eric. Ivone faz parte da minoria das pessoas que têm problemas eventuais de memória. De 5 a 9% evoluem para um problema mais grave, como a demência e o mal de Alzheimer. Em primeira mão, você pode fazer uma avaliação neuropsicológica, com testes de memória, de atenção, de habilidades visoespaciais. Depois, nós partimos para os exames de imagem, então, desde uma tomografia simples de crânio, onde a gente vai ter uma ideia grosseira da estrutura cerebral. Depois, com uma ressonância magnética, que já é um exame que dá muito mais detalhes. Depois nós temos os exames de imagem funcional, como o PET e o SPECT, que vão dar dados aí de metabolismo, de fluxo sanguíneo cerebral. E por fim, os biomarcadores. Então você consegue coletar uma amostra de sangue, uma amostra de líquor. O líquor é um líquido que ele é produzido no cérebro e ele desce, né? Ele acompanha aí a medula e as raízes. Então a gente consegue coletar ele aqui na região lombar e a gente pode ver sinais de neurodegeneração e acúmulo de proteína amiloide, por exemplo, que são indícios da doença de Alzheimer. Aos 92 anos, Dona Jandira sempre foi uma mulher ativa. Eu morava sozinha. A feira, mercado. Há 2 anos, ela começou a se esquecer de coisas simples do cotidiano. Os lapsos de memória ficaram constantes. Começou a ficar frequente a desorientação espacial, e aí a gente começou a perceber que tinha alguma coisa estranha. É raro que a doença de Alzheimer inicie antes dos 60 anos. Ela é uma doença que tipicamente surge após os 65 anos.
esses pacientes eles têm dificuldade de formar novas memórias. Então, isso é trazido para o consultório como uma queixa de memória recente, que eles falam. Então, a pessoa ela lembra muito bem de coisas do passado e coisas novas, recentes, né, ela esquece com facilidade. É assim que essa queixa é trazida na maioria dos casos. O tratamento do Alzheimer busca retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. As opções de tratamento podem ser divididas em farmacológicas e não farmacológicas. Em primeiro lugar, o médico ele deve acolher. Então, qualquer tipo de angústia, de dúvida que houver por parte de pacientes e familiares precisa ser acolhida, ouvida com atenção e todas as dúvidas devem ser respondidas, etc. Um segundo ponto é identificar possíveis cenários de cuidados. Assim, embora no começo os pacientes eles possam fazer a maior parte das suas atividades básicas e instrumentais de vida com certa autonomia, com o passar do tempo eles invariavelmente vão precisar de auxílio de outras pessoas. E um outro ponto importante é que os cuidadores desses pacientes eles estão submetidos a elevadas cargas de estresse. Então existe um termo que é o estresse do cuidador. Então, os cuidadores também precisam estar orientados com relação a isso e muitas vezes vão precisar de acompanhamento médico também. E por fim, nós temos o tratamento farmacológico. Existem medicações que podem estabilizar a função cognitiva, ou seja, a memória, a atenção vão se manter melhores por um tempo maior tomando essas medicações do que se não tivesse sendo feito esse tratamento. Embora você ainda não tenha um tratamento com perspectiva curativa. O diagnóstico precoce é fundamental para garantir uma melhor qualidade de vida aos pacientes com Alzheimer. Se você tem dúvidas ou preocupações, procure um médico. Minha gente, é muito bom ver esse avanço na ciência, né? E que consigam ajudar cada vez mais pacientes. No dia 13 se comemora o Dia do Rádio e para celebrar, a gente preparou um giro de notícias muito especial que vai contar um pouquinho sobre a história desse veículo de comunicação que é tão importante para a história e para os dias de hoje também, viu? 7 de setembro de 1922, no dia em que se comemorou o centenário da independência do Brasil. O país começava a se atualizar pelas ondas do rádio. A primeira transmissão oficial foi um discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Nos anos seguintes, o rádio passou a ser companheiro íntimo dos brasileiros. No início, era tudo meio improvisado. O rádio brasileiro não sabia exatamente qual era a sua vocação. Mas, aos poucos, a música popular passou a navegar nessas ondas. E foi bem nessa época que o rádio começou a reunir artistas e plateias nos chamados programas de auditório. Surgia a Rádio Record e uma era de ouro. Heródoto Barbeiro, o apresentador que trabalhou durante décadas em rádio e TV, entrou no universo radiofônico por acaso. Olha, eu preciso de um comentarista de política internacional lá. Você não quer experimentar? Eu fui. No primeiro dia, eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio. As minhas pernas tremeram. E só tinha monstro sentado naquela bancada. Eu não abri a boca o programa inteiro. Celso Freitas também veio de rádio. Nasci no rádio. Nasci como rádio escuta, né? Que era função numa época que não tinha telex, não tinha satélite, né? Então você, através de um grande rádio com capacidade de sonorizar emissoras de ondas curtas, no interior de Santa Catarina buscava material nacional e internacional para compor com as notícias locais o noticiário da rádio. A Rádio Record, que foi fundada em 1928, escreveu muitos capítulos da história desse veículo. Entre programas de auditório e radionovelas, deu voz a grandes nomes como Elis Regina. Foi um dos lugares que fez essa intermediação, essa apresentação da Elis para o público brasileiro de maneira geral. A Elis foi apresentada ao país pela TV Record durante os festivais, mas esse dia a dia, esse corpo a corpo, essa relação um pouco mais próxima e íntima, a Rádio Record propiciou. A história do rádio no Brasil é uma jornada fascinante, que nos mostra como esse meio de comunicação evoluiu ao longo do tempo, se adaptando às novas tecnologias e mantendo sua relevância. Bacana demais, não é? Relembrar um pouco do rádio e de como ele ainda é relevante. Agora a gente faz uma pausa que é bem rapidinha, mas fica com a gente porque na volta tem Conexão Social.
Para tudo que você está fazendo e preste atenção nessas imagens. Infelizmente, no sertão nordestino, muitas famílias vivem nessas condições. Por isso eu estou aqui para pedir a sua ajuda. O projeto Nova Canaã luta todos os dias para mudar a realidade de muitas crianças e adolescentes. Mas depende da sua doação para continuar existindo. Por isso eu te peço, entre no site r7.com/adote uma criança. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Além disso, você estará dando a chance dessas crianças terem um futuro melhor, com mais oportunidade e esperança. Juntos, vamos fazer a diferença. Compartilhe o amor. Doe agora. O programa Ressoar está de volta e você agora vai acompanhar uma entrevista que é extremamente importante no quadro Conexão Social. Hoje, o psicólogo especialista em relacionamentos, Thomas Schultz, vai falar sobre relacionamentos amorosos, términos e como lidar com o luto do término. Então, bora lá acompanhar esse papo que é engrandecedor, viu? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social, o espaço onde discutimos temas que transformam vidas. E hoje eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque vamos falar sobre um tema muito profundo, os relacionamentos amorosos. Afinal, todos nós nos relacionamos e, em algum momento da vida, podemos enfrentar desafios como relacionamentos abusivos, a decisão de uma separação, as dores de um término ou divórcio, ou até mesmo os bloqueios para um recomeço após uma relação que não deu certo. Não é fácil lidar com o fim e superar as marcas deixadas e encontrar forças para acreditar no amor novamente. E por se tratar de um tema tão importante, temos a honra de receber um dos maiores especialistas no assunto da atualidade. Ele é psicólogo de relacionamentos e neurocientista e tem ajudado milhares de pessoas a transformar suas vidas amorosas. É claro que eu estou falando do Thomas Wenck. Seja muito bem-vindo, é uma honra te receber e eu tenho certeza que nessa tarde a gente vai transbordar na vida dessas pessoas esse assunto que é tão importante. É um prazer estar aqui, Eunice. Vamos sim. Eu quero que você comece falando, Thomas, um pouco sobre a sua trajetória. Eu sei que você também tem uma história pessoal e isso é muito bacana das pessoas saber por que você escolheu essa área de relacionamentos e por que você hoje faz esse trabalho tão bonito nas redes sociais e em consultório. Olha, minha trajetória ela foi bem confusa. Eu demorei muito tempo para me encontrar. Então eu fiz várias faculdades e aí no final das contas eu falei, quer saber, eu vou fazer o que eu deveria ter feito lá atrás, que é psicologia. Fiz psicologia, me formei, comecei a atender, mas aí eu me apaixonei por neurociência. E aí eu acabei mudando para pesquisa, fui neurocientista durante uns 5 anos, e aí a minha ex-mulher foi convidada, mulher na época, a morar no Japão. E aí eu larguei tudo e fui com ela para o Japão. Aí eu acabei trabalhando numa startup de tecnologia, e aí fiquei lá quase 3 anos, e aí eu comecei a entrar num processo de depressão, lá, por causa da solidão e também porque o nosso relacionamento não estava indo muito bem. A gente estava se desconectando, cada um tomando uma rota diferente. E aí eu decidi voltar para o Brasil, me divorciar. E aí eu comecei a ler mais sobre o assunto divórcio, luto. Eu estava procurando um especialista, não encontrei nenhuma pessoa, até que eu me tornei quem eu gostaria de ter encontrado lá atrás. Que legal. E aí eu passei 2 anos da minha carreira como psicólogo, depois que eu voltei do Japão, atendendo só superação e términos. E aí depois de um tempo eu vi que tem muito mais demanda nos relacionamentos amorosos, como pessoas que querem se separar, pessoas em relacionamentos abusivos, pessoas que querem melhorar o relacionamento, inclusive. E aí eu fui tentando atender todas essas demandas dos relacionamentos. Muito bem. Passar 3 anos fora, ainda mais no Japão, né, e com problemas na família, você realmente foi guerreiro de, conseguir voltar e que bom que você superou, né? Agora eu queria que então, já que você passou por isso, e eu sei que tem muita gente passando por isso também, como é que a gente supera essas dores,
de um término, principalmente de um relacionamento mais sério, como o casamento, né? Sim, a maioria dos términos, quem sofre mais é quem foi terminado, na verdade. Então, quem foi terminado geralmente sofre muito por causa da rejeição. Então, a gente sente que a outra pessoa abandonou, então rejeitou a gente. E aí a gente tende a personificar, ou seja, achar que a gente não teve qualidades suficientes para outra pessoa querer estar com a gente. Como se faltasse algo na gente e por isso a outra pessoa foi embora. Mas na verdade, o que eu reparo, pelo menos nos meus atendimentos, que não necessariamente tem a ver com você. De vez em quando tem a ver com você. Mas muitas vezes é porque a outra pessoa está priorizando outras coisas, outras características, outros caminhos na vida dela, no qual você não faz parte. De vez em quando tem sim características suas que fizeram que a outra pessoa se separasse. Nesse ponto, a única coisa que você pode fazer é pegar essas características e, caso você queira, você desenvolver elas. Eu estava até falando sobre isso outro dia, que em relacionamento, quando a gente termina, a gente vê tudo que a gente fez de errado. Mas é muito fácil a gente ver o que a gente fez de errado. É um momento de reflexão, né? Mas é fácil olhar para trás, é um viés de retrospectivas. A gente olha para trás, tudo fica muito óbvio. O que a gente deveria ter feito ou não ter feito. Só que quando a gente tá ali no meio do relacionamento, a gente não vê que ele tá desmoronando. É por isso que as pessoas falam que ele terminou do nada comigo. Não, ele não terminou do nada com você, ele não é impulsivo. Na verdade, muito provavelmente ele já vinha pensando em terminar e aí ele te comunicou isso. Ou então, ele já vinha falando para você, ou ela, que estava insatisfeito, você não deu devido valor àquilo até que a pessoa decidiu terminar. Normalmente é assim. Normalmente é assim, a gente fica com a impressão de que foi do nada. Sim. Agora, antes da gente falar do luto, porque é um verdadeiro luto, né, Thomas? Eu queria que você falasse como é que a pessoa percebe, né? Quais são os sinais? Porque tem aquela questão da rotina, da pessoa se acostumar demais. Agora eu casei, então eu não preciso me preocupar muito com a forma que eu me visto, como eu fico em casa, como eu respondo, como a qualidade que eu dou de atenção, de tempo e tudo mais. Eu acho que esses sinais é importante você falar, que vale muito a pena a pessoa prestar atenção nisso. Para a gente ter sinais, a gente tem que ter uma coisa que, para mim, é o fator mais importante para um relacionamento dar certo, que é a comunicação. Só que o que é comunicação? É você conseguir colocar as suas queixas e insatisfações para fora, mas a outra pessoa saber te escutar. Normalmente a pessoa já está com a resposta pronta, né? Pois é, e eu já fui culpado disso também. Eu acho que quase todo mundo já foi. Quando a gente escuta uma queixa, qual é ali a nossa reação automática? É a gente se defender atacando de volta. Sim. E aí a gente tem que se policiar pra gente não fazer isso, porque senão a gente não escuta a queixa da outra pessoa. Eu aprendi que quando a gente tem uma pessoa reativa... É escutativa, né? É escutativa, exatamente, porque senão a outra pessoa é reativa. A gente pode dar um comando para outra pessoa dizendo assim, olha, eu queria desabafar com você, falar algo, mas eu só preciso que você me escute. Eu não preciso que você responda ou que você se defenda, eu só quero que você me escute. Você consegue fazer isso? Consigo. E aí você coloca para fora, a pessoa vai tentar, você fala, olha, só preciso que você me escute. Posso continuar? Pode. E aí você coloca para fora, deixa a outra pessoa absorver aquela queixa. Só que infelizmente não é isso que acontece na maioria dos relacionamentos. O que acontece é que você coloca a queixa para fora, a outra pessoa se fecha, te ataca ou então ela se isola. A queixa não gera numa mudança de comportamento. E aí o que acontece? As queixas vão se acumulando. Quando as queixas vão se acumulando e não vão sendo resolvidas ou dissolvidas, elas cristalizam e se tornam ressentimento. Quando você tem ressentimento no seu relacionamento, muito provavelmente você não vai conseguir dissolver. É porque como a gente está falando de emoções, né? E para quem não dá tanta importância às emoções, elas guiam nossas decisões, tudo que a gente está fazendo, até a forma como a gente enxerga a outra pessoa. Você vê que quando você tem uma experiência ruim com alguém ou com um lugar, você não quer mais voltar lá. Por quê? Porque você não quer mais lembrar ou reviver aquilo ou correr o risco de passar novamente por a mesma situação, né? Que remete, né, à memória, são gatilhos que remetem a essa memória. Para a gente se dar bem numa relação com outra pessoa, o mais difícil é que a gente tem que ser vulnerável com outra pessoa. Tem muitas pessoas que não estão preparadas. A gente vem de uma sociedade machista onde o homem ele não está acostumado a se abrir, porque a gente associou vulnerabilidade à fraqueza.
Mas quando a gente está tendo uma conversa sincera com a nossa parceira, com o parceiro, a gente tem que se abrir. A gente tem que virar e falar assim, sabe aquela noite que você estava conversando com aquela menina e eu fiquei irritada? Eu fiquei irritada porque eu me senti extremamente insegura. Eu me senti insegura porque eu vi o quão bonita ela era. Eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo no espelho. Então eu queria que da próxima vez você tivesse um pouquinho de sensibilidade, ficasse comigo, ou então me apresentasse. Mas você vê que você tem que abrir o seu emocional para outra pessoa, né? Mas a outra pessoa tem que acolher você. Esse que é o mais importante, muitos casais não sabem fazer isso. Infelizmente. E aí o afastamento é inevitável. Inevitável. E depois... E aí vive aquele relacionamento que eu atendo muito, cada um num quarto. É um casamento, só que não existe uma relação romântica. Ninguém consegue tomar uma atitude, cada um num quarto. São vidas paralelas. Muita gente vive assim. Muita gente vive assim. E do lado de fora é tranquilo, a gente olha, aparentemente são funcionais, né? Às vezes muitos anos juntos, têm filhos, né? Que família linda. Que família linda. E às vezes a gente pensa, será que é só com a gente que acontece isso? E não, né? Somos seres humanos. Os problemas só mudam o CPF. Né? Isso é verdade. Eu vejo muito isso. As pessoas sempre chegam até mim, eu atendo majoritariamente mulheres. Elas chegam até mim como se o que elas fossem me contar fosse algo único. Mas não é único. O problema de uma paciente minha, muito provavelmente, é de outras 5 pacientes que eu estou atendendo. É claro que tem particularidades de cada pessoa, mas a problemática geralmente é a mesma. É a mesma, verdade. Agora, vamos falar do luto, né? Esse luto, essa dor, que é a dor do coração partido, a gente falava um pouco antes, né? Que a dor é tanta e só quem já passou por essa dor. Eu acredito que todo mundo, acho que até os adolescentes, quando começam a namorar, sempre tem a primeira decepção, o primeiro término. Até chega, por exemplo, um casamento que acabou, né? Então é uma dor de coração partido que parece que você precisa tomar até um remédio para curar essa dor, né? O que a gente faz para curar essa dor? Porque ela vai passar. E depois que passa, você até dá risada. Mas naquele momento é muito difícil, né, Thomas? E como você falou, os mesmos, na verdade, os mecanismos da dor, por exemplo, da dor física, se sobrepõem ao da dor da rejeição. É por isso que a gente sente uma dor mesmo, porque ela é real, essa dor. Então, a gente não pode esquecer que machuca de verdade. E para a gente passar por esse processo, você falou até de todo mundo já deve ter passado por isso. Eu espero. Você sabe por que eu espero? Porque quando eu atendo uma pessoa que nunca passou por um término, é muito mais difícil para ela. Você sabe por quê? Porque ela não tem um parâmetro de referência de que ela já passou por um término e ela foi capaz de superar. Então ela não tem essa comparação. Agora, quem já passou por isso, todo mundo entra nessas 5 fases do luto, que é quase que assim, simbólica, que é quando a gente entra em negação e a gente pensa, não, isso não está acontecendo comigo, não acredito que o meu relacionamento está dissolvendo. A raiva da outra pessoa, a raiva de si, como é que eu não notei que ele ia me abandonar ou o que for. A gente entra na negociação, barganha, que é quando a gente faz de tudo para outra pessoa voltar. Eu vejo muito isso, por exemplo, quando você termina com uma pessoa que não te trata bem, e aí quando você termina com ela, ela diz pra você tudo aquilo que você gostaria de ter escutado lá atrás. E aí você deixa a pessoa voltar pra sua vida com a esperança de que ele vai mudar. Então existe essa barganha. Muitas vezes a gente se humilha para voltar com outra pessoa. E aí eu sempre penso, você acha mesmo que uma pessoa que tem uma boa autoestima vai querer alguém que se humilha a ponto de perder o amor próprio? A gente não quer uma pessoa, uma vítima. A gente quer uma pessoa que saiba do seu valor. Então é um tiro que sai pela culatra. Aí tem a fase da depressão, que é uma depressão situacional, ocasionada por causa do evento, e depois a aceitação. O problema aqui não é uma fase, não é 1, 2, 3, 4, 5. É uma confusão. Você passa por todas as fases no mesmo dia. Num dia você está em negação, no outro dia você está com raiva, você volta para a negação. O mais importante no processo de superação é o que não fazer. O que não fazer. O que é o mais importante? É a gente primeiro, entender que a gente não pode, a gente tem que eliminar os estímulos que relembram aquela pessoa.
isso que é o mais importante. Parar de seguir na rede social. Parar de seguir nas redes sociais, e é muito difícil fazer isso. Né? Sempre que eu boto isso para uma paciente minha, ela tem uma relutância enorme. E aí o que eu falo? Vamos ser pragmático. Fica 24 horas sem seguir ele. Ou silencia, não precisa parar de seguir, silencia. Porque você vai ter aí uma pequena percepção do alívio que você sente. Porque senão você fica seguindo ele, acompanhando a vida dele. E aí você tem uma impressão, qual é a impressão de que ele está seguindo a vida e ele está feliz sem você. E isso machuca muito mais. Porque você entra num processo de pensamento que é: eu tô aqui no buraco sofrendo pra caramba e ele tá lá vivendo a vida como se ele não tivesse nunca tido um relacionamento comigo. E às vezes já tá até com outra, né? E muitas vezes, né, entra num relacionamento com outra pessoa e aí você vê a discrepância, porque você pensa: e eu tô aqui sozinha, eu vou ficar sozinha pra sempre. Então, a gente não sabe o que se passa do outro lado, porque o que eu vejo muitos homens fazendo é saindo de um relacionamento e emendando em outros relacionamentos. Que é muito mais fácil para o homem, né? O homem, ele tem uma capacidade de isolar o seu emocional mais fácil. Sim, ele não associa muito a afetividade, né? Diferente da mulher. Ele tem uma capacidade de se fechar mais e viver como se nada estivesse acontecendo. Mas uma hora a conta chega. Geralmente é num domingo fatídico, se sentindo sozinho na cama, e ele manda uma mensagem para a ex dele. E ela interpreta aquilo como se ele estivesse com saudade dela. E ela, que já estava num processo de superação, ela cai novamente, achando que existe uma esperança. Mas não, ele não está com saudade de você, ele está se sentindo sozinho. É completamente diferente. Então tem muitas armadilhas que a gente deve evitar. O que eu reparei na clínica é que o fator que mais ajuda é exercício físico. É exercício físico. Então eu digo para os meus pacientes: eu sei que você não tem vontade, você não tem energia. Você vai levantar da cama, você vai dar uma volta no quarteirão. Ah, mas isso não adianta nada. Adianta sim. Adianta muito. Porque hoje você está dando a volta no quarteirão. Amanhã você está indo para a academia. Então é um processo gradual. As pessoas querem se livrar do sofrimento a todo custo. Eu falo para elas: não tem como se livrar. Quanto mais você tentar se livrar, mais você vai postergar esse sofrimento. Então o que a gente tem que fazer na superação? Suportar a dor. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Para uns é mais, para outros é menos. Sim, mas é mais porque a gente se sabota muito. Sim. A gente fica seguindo a pessoa, fica querendo saber da pessoa por outras. Porque a gente está canalizando o nosso foco no ex, ao invés de canalizar na gente, na nossa vida. A metáfora do exercício é justamente você voltar a sua atenção para você, para o seu corpo, para a sua energia, porque quanto mais você fica deitada na cama, mais deprimida você fica. Então, se você levanta e tenta dar uma volta, pelo menos, você tem ali um boost, você tem ali um pouco mais de energia que é colocada dentro de você. E é uma escadinha. A gente pensa que tem uma pílula mágica. Não tem pílula mágica. É uma escada constante, com recaídas. Sim. E o autoconhecimento, eu acho que nessa hora, né, quando você foca em você, inevitavelmente, você vai se conectar com pessoas que também estão buscando esse desenvolvimento, e isso estimula muito. Eu acredito que você vai até entender algumas coisas, por que você se conectou com essa pessoa, sim, por que não deu certo, por que agora você está fazendo tudo isso para a pessoa voltar, porque aí pode ter uma dependência emocional, né? Queria que você falasse um pouco da dependência emocional, porque às vezes o que ela está tendo não é nem amor, não é nem saudade, é dependência mesmo. Ela condicionou a vida tantos anos achando que não sobreviveria sem aquela pessoa e, na verdade, essa pessoa nem estava mais com você. Você estava morando na mesma casa, cada um num quarto, né? É por isso que é importante, quando a gente está passando por um término, a gente desconstruir a pessoa. Como é que eu faço isso? A gente pega os lados positivos da pessoa, a gente entra em contato, vamos listar aqui o que ele tinha de bom, ela tinha de bom, mas agora vamos listar tudo aquilo que você não estava satisfeita, que agora você não se lembra, porque você está sofrendo, mas lá atrás você estava insatisfeita com muita coisa. Por que a gente faz isso? Para a gente analisar quem a gente perdeu com mais objetividade. Peraí, ele não era tão incrível assim. Porque quando a gente perde alguém, a gente coloca essa pessoa num pedestal, como se você tivesse perdido a pessoa mais incrível do mundo. Mas dentro da relação não era bem assim. Sim. E como você falou da dependência emocional, as pessoas falam muito que elas são dependentes emocionais.
Ninguém é dependente emocional. Você está dependente emocional. É muito diferente. Porque quando você diz eu sou dependente emocional, significa que você não tem a capacidade de mudar. Quando você diz eu estou, significa que você está numa transição. Que você tem a possibilidade de se tornar o quê? Independente emocionalmente. Agora, por que a gente se torna dependente emocionalmente? Isso é um fator natural do casamento, porque a gente convive muito com a outra pessoa, então a gente vai se aproximando muito da outra pessoa, a gente vai ficando muito parecido com a outra pessoa, vai dependendo muito da outra pessoa. O problema é uma dependência patológica, esse é um termo informal, mas é uma dependência patológica que vem de uma crença de que dois se tornam um só. Então você passa a caracterizar a outra pessoa como uma metade sua. Só que o que acontece se esse casamento termina? Você vira uma metade pelo resto da vida, porque você perdeu a sua outra metade. Então, nessa crença do amor romântico, duas pessoas se fundem. E aí o que acontece? Você abre mão da sua individualidade, dos seus planos e sonhos como pessoa. Porque quando a gente entra num relacionamento, são duas pessoas que tornam um terceiro elemento, que é o elemento casal. Mas você não deixou de existir, nem a outra pessoa. É importante a gente ter essa individualidade, porque somos nós. Quem é você sem a outra pessoa? Você ainda é você. E ainda que essa pessoa não te deixasse porque ela te abandonou, ela pode, inclusive, falecer, né? Acontece muito. O luto por viuvez mesmo, por morte. E como é que fica? A gente até falou desse exemplo que às vezes a pessoa morre também. Ela não suporta a dor, né? E ela também morre. Tem dois fatores em comum que acontecem, por exemplo, num luto quando você perde, né, uma pessoa, um parceiro, por exemplo, e quando a outra pessoa termina com você. Tem dois fatores em comum, que é ambos ficam com perguntas sem respostas. Então, independente se a pessoa foi embora por livre e espontânea vontade ou porque ela faleceu, você fica com muitas perguntas que você nunca vai ter respostas. Ou você fica com muitas coisas que você gostaria de ter dito, mas você não pode mais dizer. Porque a pessoa ou foi embora, outra pessoa já está seguindo a vida dela e não cabe mais você fazer isso. Então, o mais difícil num processo de luto é você entender que você vai ter que seguir em frente com uma porta meio aberta. Não existe um desfecho completo assim que você passa que você está passando por um luto. Esse é o mais difícil, porque a gente, ser humano, tem uma característica de querer deixar as coisas assim resolvidas, sem ter ali uma porta aberta ou uma ponta solta. Mas em qualquer término ou qualquer luto, sempre vai ter uma porta meio aberta. Isso é verdade. Eu acho que o mais importante é a gente procurar a gente ser inteiro e somar, né? Eu sou muito de somar, porque essa coisa que as pessoas falam, eu preciso da minha outra metade, estou buscando pela minha metade. As músicas, né? Metade da laranja. Metade da laranja. Significa que você não é inteiro. E aí você encontra a pessoa e fala, bom, encontrei minha metade. Caso essa metade vá embora, seja porque faleceu ou porque ela decidiu ir embora, então você volta a ser uma metade infeliz, né? E a gente deposita no outro a responsabilidade de nos fazer felizes. A gente não pode depositar essa responsabilidade na outra pessoa. Essa responsabilidade é nossa. Pode ser até um fardo para outra pessoa, né? Sentir isso, que sem ela você não é nada. Tem pessoa que aproveita dessa situação e tem pessoas que falam, olha, eu não quero esse peso para mim. Essa responsabilidade é sua. Eu posso somar, mas eu não posso ter essa função aqui, esse fardo e essa responsabilidade. Sim, eu acho que o homem faz o papel de homem e a mulher sente que ela está na companhia de um homem de verdade e o homem também que está na companhia de uma mulher de verdade. Mas caso essa mulher tenha que resolver, né, fazer as coisas e precisar, pode acontecer desse homem ficar doente, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a gente conhece, eu conheço de perto mulheres que, por exemplo, ela não sabe nem resolver as coisas assim de banco, nada, tudo depende do marido. E essa pessoa vai sofrer muito o dia que ela ficar sozinha, né? Isso parece besteira para algumas pessoas, mas não é. É aí que vem o desenvolvimento da dependência emocional. Vem nas pequenas tarefas. É justamente isso. Ela não está acostumada a ir no banco sozinha. Eu já peguei paciente minha que nunca foi no supermercado sozinha. Só o marido vai, sim. Eles tinham que ir junto, então ela nunca foi.
Ou então sempre que ele, por exemplo, ou ela ia escolher uma roupa, mandava mensagem perguntando se tinha gostado. Não conseguia fazer pequenas tomadas de decisões sozinhos. Então, quando eu atendo uma pessoa assim, eu falo, olha, a gente vai do início. Você vai começar a ir no supermercado sozinha. Essa semana o objetivo é ir no supermercado sozinha. Como é que você se sentiu? Tudo bem. Vamos agora ao shopping para você comprar uma roupa e não mandar mensagem para ninguém perguntando o que acha. Porque o que isso significa é que você perdeu o contato com o que você gosta. Você não sabe mais quem você é. E é interessante que num relacionamento longo, a gente perde um pouco da nossa identidade. No meu casamento aconteceu um pouco isso, porque eu terminei e eu achava que eu gostava de muitas coisas que, na verdade, não eram os meus gostos. Era o gosto do casal. Sozinho eu não gostava de fazer nada daquilo. Não era o que eu queria. Então foi um processo de redescoberta. Eu vejo isso muito em casais que estão muito tempo juntos. Pode soar um pouco negativo, eu acho que isso é maravilhoso. É uma oportunidade da gente se redescobrir. E é uma oportunidade também da gente tomar consciência de que a gente já não é mais quem a gente achava que a gente fosse. A gente não é a mesma pessoa, porque a gente vai mudando ao longo dos anos. A gente tem essa impressão de que a gente deve ser a mesma pessoa para sempre. Isso significa que você estagnou no tempo, que você não evoluiu. Sim. É por isso que relacionamento longo é tão difícil, porque você não está casado com a mesma pessoa. Essa pessoa vai sofrendo transformações e evoluções ao longo desse relacionamento. De vez em quando uma pessoa fica parada no tempo, ela ainda é a mesma, ela vem com aquela expressão de que você mudou. Eu ainda sou o mesmo, como se isso fosse algo grandioso, não é? Se depois de 10 anos você é o mesmo, você parou no tempo, parou de evoluir. É por isso que em relacionamento a gente tem que usar a comunicação para a gente reorientar as rotas, para a gente se reencontrar, porque a tendência natural é a gente ir cada um para um lado. Então a gente tem que reorientar essa rota. Isso é muito importante, porque as pessoas... E isso é o processo natural da vida. A gente muda a forma até como a gente gosta de se alimentar, os lugares que a gente escolhe para ir, né? A gente não faz as mesmas coisas que a gente fazia quando tinha 20, 30 anos. A gente vai mudando. E às vezes a pessoa ela não quer passar por esse processo de mudança, ela não quer evoluir. Porque evoluir também dói, né? Dói muito. Dói bastante. Dói muito. E aí, quando uma pessoa no relacionamento evolui e você não, você sente que existe uma desconexão muito grande. E aí a gente entra naqueles casais que ela tem esperança de que ele mude. Mas aí, o que ela quer dele é tão grande que não é uma mudança, é uma transformação. E ele não está querendo isso. Ele não está querendo nem mudar, imagina se transformar. A gente precisa se conhecer primeiro e depois conhecer o outro. Eu acho que a gente faz tanta coisa, estuda tanta coisa, mas menos a gente se conhece, né? Você sabe por que a gente está se conhecendo cada vez menos também? Eu estava pensando nisso, porque eu também sou culpado disso. A gente está com menos contato com a gente. Porque quando a gente está sozinho, a gente pega o celular. A gente está vendo alguma coisa. Então, a gente não tem tempo de reflexão. É justamente no tédio que a gente tem um tempo para refletir. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Blaise Pascal, que ele diz que o grande problema da humanidade está na incapacidade da pessoa de ficar sozinha num quarto escuro com o seu próprio pensamento. Então, a gente perdeu o contato com nós mesmos. Quando eu era mais novo, eu estava completamente perdido, né? Eu estava nessa busca de autoconhecimento e eu encontrei um quadro na casa dos meus pais, que eles nem se lembravam. Quando eu abri o quadro, era um universo com uma mira no meio e estava escrito embaixo: onde me encontro, nunca estarei só. Olha só, que lindo. Me dá até arrepio. Muito bacana. Que é justamente isso. Você é completa por si só, você tem que se conhecer, tem que entrar em contato com você. Senão você fica vivendo para os outros o tempo inteiro. E aí você entra em relacionamentos completamente desequilibrados, onde, por exemplo, você se doa muito. E aí você não tem a reciprocidade que você espera da outra pessoa. E a gente tem que gostar da nossa companhia e se perguntar, será que a outra pessoa, eu gostaria de uma companhia como a minha? Porque às vezes você também é insuportável, né? A gente costuma terceirizar isso demais, dizer que a culpa é do outro e que a pessoa é difícil, mas normalmente a gente também é. Também é verdade.
E eu sou um psicólogo muito realista. Então, eu atendo mulheres que dizem para mim assim, não venha me dizer para ficar bem com a minha própria companhia, eu não quero. Eu tenho helicóptero, eu vou para hotel 5 estrelas, eu não vou sozinha. Eu falo, tudo bem. Então, eu não vou te convencer de que você tem que se dar bem com a própria companhia, mas eu vou te ajudar a fazer melhores escolhas, porque as suas escolhas estão péssimas. E elas estão fazendo você ficar sozinha, que é justamente o que você não quer. Então, a gente tem que trabalhar em cima da realidade das pessoas também, que tem pessoas que não estão dispostas, né, a querer se autodesenvolver, a se conhecer melhor. E com tantos estímulos, né, as pessoas não ficam sozinhas. Não fica mais. A gente tem a percepção de que a gente está conectado o tempo inteiro. Só mandar uma mensagenzinha para uma pessoa que nem é tão conhecida assim, nas redes sociais. Aí você tem uma impressão de tribo. Mas na verdade, quando você está passando um perrengue, você não vai mandar uma mensagem para essa pessoa. Não, normalmente você sempre fala coisas positivas. Não. Até porque também a intolerância das pessoas, por conta dessa questão, né, delas não estar muito acostumadas a se conhecer ou se importar muito com o problema dos outros, elas não estão dispostas a te ouvir também. Não estão mais. Não tão. As pessoas estão cada vez mais egocêntricas, principalmente com rede social, né? Eu vivo num mundo de influenciador, então é muito egocentrado, é sobre mim, é sobre a câmera que me vê. Sim, é como as pessoas me enxergam, não é como exatamente eu sou, né? Como eu quero que as pessoas me enxerguem. Isso. É por isso que tá... É a performance, né? Exatamente. E é por isso que tá tendo um aumento muito grande de pessoas narcisistas. Porque essa nossa cultura está influenciando muito isso. Olha para mim, né? Eu quero ser adorado. Eu quero ser visto como grandioso, como grandiosa. Então, isso tudo influencia muito na formação de uma personalidade narcisista. Sim. Agora eu queria que você falasse a importância da terapia, né? Porque hoje pessoas como você, que se especializaram nisso, até para resolver uma dor, porque quando você precisou, você não encontrou. E que bom que você não encontrou, porque agora você se tornou, né, alguém que ajuda a trazer solução. Mas tem gente muito resistente à terapia ainda, né, Thomas? Tem gente que acha que a terapia é para louco. E isso não é uma loucura, você viver a sua vida inteira em relacionamentos ruins ou sendo vítima, não sei nem se a palavra seria ser vítima, mas passando por situações como essa. É porque eu acredito que hoje em dia as pessoas associam a terapia à fraqueza, mas não só isso. O discurso é sempre, mas eu não tenho o que falar. Então é uma dificuldade que você tem de acessar o seu emocional, com certeza. É uma dificuldade que você tem. E também uma percepção de que você não tem nada a ser melhorado. De que muita gente acha que terapia é para quem tem traumas. E na verdade, a terapia é para quem tem traumas e para quem não tem traumas. Porque todo mundo tem problema na vida. O que a terapia faz? Ela acelera o processo. Ou seja, você consegue passar por esse problema muito mais rápido, caso você faça a terapia. Então, a gente vinha muito desse modelo da terapia para traumas. Hoje em dia, para mim, a terapia é um potencializador enorme. Quando eu vejo um cara bem-sucedido, eu penso, esse cara faz terapia. Geralmente ele faz. Por quê? Chega um problema na vida dele, esse cara quer resolver. Então ele vai para terapia para ele otimizar o tempo dele. Eu tenho um paciente assim, mega empresário, que vem, a sessão com esses caras duram 25 minutos comigo. De vez em quando acabou, era isso, eu queria resolver isso, tchau. Ele tá disposto, 25 minutos. Porque ele chega até mim com um problema, a gente lida aquilo, ele fala, não tinha pensado por essa ótica, vou fazer isso então. Bom, tá bom, a gente se vê semana que vem. Ou seja, você acelera o processo da pessoa, porque o que a terapia traz? Clareza. Esse é o mais importante. Para mim, o mais importante é trazer clareza para a pessoa que eu estou atendendo. É organizar o que está na cabeça dela, em caixinhas diferentes, ela ser capaz de olhar para aquilo à distância e falar, eu sei o que eu tenho que fazer aqui, aqui, aqui. Então vamos fazer terapia. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança, aproveitasse para falar um pouco para quem ainda precisa sair, né, da dor e enfrentar aí os seus problemas emocionais. Eu acho que é um momento de reflexão. Estão avisando para a gente que já chegou ao final. Eu acho que você pode deixar essa mensagem para as pessoas que vai ajudar muito nessa tarde. De superação? De superação.
Você tem capacidade de superar isso. Talvez você não acredite nisso, mas você tem. Se você já teve um outro relacionamento, olhe para trás. Por mais que esse possa ser mais doloroso, você foi capaz de superar lá atrás, você é capaz de superar hoje. Nunca subestime a sua capacidade de superar outra pessoa. Esse é o mais importante. Você tem isso dentro de você. Eu acho que é tudo que a gente precisa saber. Primeiro, o que aconteceu? Por que chegou nessa situação, né, Thomas? E isso vai fazer com que, não só essa dor, porque às vezes a dor não é só a perda de alguém, mas perder um negócio, perder um familiar, um ente querido, né? Posso falar mais uma coisa? Pode. Quando eu voltei do Japão, eu não tinha mais nada. Eu não tinha fonte de renda porque eu abandonei a empresa que eu estava, eu queria voltar para psicologia. Meu irmão me ajudou, eu pedi 3 meses de ajuda, eu tinha mais 3 meses de reserva. Eu estava com as costas na parede e eu falei para mim assim, eu só tenho um caminho para ir, para frente. Não tem outro caminho. De vez em quando a gente está no chão, não tem outra opção a não ser levantar. Então, em certo ponto, a gente tem que parar de reclamar e agir. Porque, como eu sempre digo, atitude cura tudo. Verdade. Queria que você deixasse suas redes sociais, seus contatos, suas considerações finais. Só botar Tommy Talks, ou então bota só Tommy nas redes sociais, THOMY, que você vai me encontrar. Muito bem. Queria te agradecer, foi muito bom. Você deve voltar, ficou faltando muita coisa para a gente falar, né? É um tempo curto que a gente tem aqui para falar de assuntos tão profundos, mas eu tenho certeza que valeu muito a pena e isso vai transformar de verdade a vida de muita gente. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Volte outras vezes, viu? Obrigado. Muito bem, chegamos ao final de mais um Conexão Social e eu quero agradecer mais uma vez ao Thomas por compartilhar tanto conhecimento, nos ajudar a entender melhor como superar os desafios dos relacionamentos. Foi um bate-papo enriquecedor que eu tenho certeza que transformou a vida de muitas pessoas aqui nessa tarde. Eu quero te convidar para seguir as nossas redes sociais, seguir o Thomas, seguir o programa Ressoar, me seguir também. E se você perdeu alguma parte ou quer rever essa conversa incrível, o programa fica disponível no canal do YouTube. Corre lá, assista quantas vezes você quiser, curta, compartilhe com quem você acredita que pode se beneficiar com esse conhecimento. Muito obrigada por sua companhia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá! Muito obrigada, Thomas, por falar de um assunto que é tão importante e necessário, com tanta propriedade, com tanta informação. Eu gostei muito dessa entrevista. Se você também curtiu, pode rever lá no nosso canal youtube.com/ressoar e acompanhar a gente também no Instagram, tá? É @programa Ressoar. E chegou o quadro Descomplica Ressoar. Hoje você vai ver dicas de como diminuir o tempo de tela no seu dia a dia. Olhe que coisa necessária. Então é só conferir. Olá! Eu sou o Thiago Castro, um prazer estar aqui no quadro Descomplica com todos vocês. Eu sou médico, pediatra, especialista no desenvolvimento infantil, neurocientista e quero abordar esse tema sobre o uso de telas na infância e na adolescência, quais os reais impactos e como você, pai, mãe, profissional, pode ajudar a sua criança, seu jovem, adolescente e até mesmo nós na vida adulta. Primeiro e mais importante, hoje há uma estimativa que os jovens eles usem pelo menos 4 a 5 horas por dia de smartphone, celular, tablet, telas como um todo, podendo chegar até 8 horas e meia por dia. Existem inúmeros estudos que mostram que o uso excessivo de telas piora a socialização, piora os comportamentos aversivos, aumenta o comportamento de crise, piora a qualidade de desatenção, inquietude e hiperatividade. Ou seja, o uso recorrente de telas faz com que pessoas, jovens, adolescentes e desde crianças tenham piores comportamentos e, por consequência, pior engajamento escolar e as suas habilidades sociais, tão necessárias para o desenvolvimento da cognição. Enquanto médico, a minha orientação mais básica é seguir regras básicas necessárias, como, por exemplo, antes dos 2, 3 primeiros anos de idade, evite ao máximo oferecer o uso de telas para o seu filho. Uma vez que você for oferecer o uso de telas, evite usar através de smartphone e tablets, prefira a televisão
e sempre em vídeos ou filmes, desenhos que não se tornem repetitivos, ou seja, assistir todos os dias o mesmo vídeo, o mesmo desenho, o mesmo episódio, faz com que isso seja um comportamento repetitivo e com menor engajamento de aprendizado. Quando você tirar as telas do seu filho, do seu jovem adolescente, vai aparecer então uma criança para brincar. Atividades de tabuleiros estão esquecidas, jogos de baralhos, carteados, jogos de folhas, papel, pintura, são sempre ferramentas importantes para você lançar mão nesse período que você não sabe exatamente o que fazer. Mais do que as atividades intradomiciliar, as extras domiciliares, como resgate a brincadeiras como jogar bets, jogar pega-pega, rouba-bandeira, o futebol, o vôlei, natação, levar o seu filho para atividade física ajuda muito a resolver essa questão, esse dilema do que fazer quando não está no uso de telas. Resumindo, é muito importante que vocês saibam que as telas prejudicam, é importante que a gente tenha o domínio, o controle e o equilíbrio no uso de telas. Bom, eu sou o Thiago Castro, espero que vocês tenham gostado dessa informação. Qualquer coisa, basta nos acompanhar nas redes sociais, @dr.thiagocastro, para que você possa receber informações sobre neurodesenvolvimento e também transtornos do neurodesenvolvimento. Que todos tenham um excelente final de semana. O programa Ressoar chegou ao fim, passou rápido, né? Mas não se esqueça, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal, é o youtube.com/ressoar. Siga também o nosso Instagram, é @programa Ressoar. E aí você comenta por lá o que é que você achou dos assuntos de hoje, tá bom? E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: a alegria não vem da ausência da tristeza, mas da capacidade de encontrar luz, mesmo nos momentos mais escuros. Perfeito, né? Então bora ser feliz, fiquem com Deus. Beijo, até semana que vem. Bora lá!